abençoados do Blessing Show! Estamos começando mais um programa, mais um sábado aqui com vocês, já agradecendo por você estar aqui com a gente na audiência, e hoje nós temos mais um convidado super especial aqui conosco. Deixa eu falar um pouco para vocês o que ele é. Ele é sócio do grupo Grafo Capital, escritor, fundador do Life in Jesus Movement. Com vocês, Vitor Possamay. Amém. E aí, Vitor? Seja bom muito estar bem-vindo ao Blessing Show. Amém. Que prazer enorme, Mari. Prazer estar aqui com vocês, a todos vocês ouvintes, né? Que assistem aí o programa Blessing Show. Quando a Mari me chamou, foi uma alegria imensa. É muito bom estar aqui, Mari. Obrigado. O privilégio é nosso, né? Conhecer um pouco da sua trajetória. Vitor, fala primeiro a sua idade. Quantos anos você tem? Bom, pessoal que tá aí, tenho 18 anos, né? Quantos? 18 anos. É verdade, eu tinha... Tô novinho. Meu Deus, Vitor. Muita coisa. Tô aí, né? Sempre servindo a Deus com muita alegria, desde muito cedo. E sempre com essa vontade, né, de crescer. Por isso até a Mari falou, né? Tô nessa caminhada empreendedora também. E, enfim, é um prazer, né? Tá aqui e caminhar. Você é tão novo, mas que já tem algumas experiências aí para contar, né, Vitor? Sócio aí da Grafo, a Grafo, o CEO, né? Teve aqui o Reinaldo, contou pra gente um pouco da trajetória da empresa, uma empresa de muita credibilidade aqui, né? Não só em Curitiba, mas tá no Brasil também, ou não? Sim. Hoje a gente é um escritório de investimentos, né? Ali junto com a XP Investimentos. Muito bom. E a gente atua em todo esse âmbito financeiro, planejamento estratégico, né? Eu atuo mais nessa área com planejamento estratégico de carteira, de vida, de pessoa. Então alguém chegar lá no nosso escritório, a gente planeja a vida dela, né? Então os sonhos a gente planeja para que eles viram metas e um dia a pessoa possa viver disso. Então a gente atua nesse mercado. Estamos aqui com a nossa sede em Curitiba, aqui no Batel, mas também a gente tem sócios por todo o Brasil, alguns sócios também em alguns países diferentes. E esse planejamento, já que a gente entrou, já vamos perguntar aqui. Esse planejamento é até para quem, por exemplo, não tá com a vida perfeita, não tá com condições ainda, mas é justamente para se programar, né, Vitor? Exato. A gente costuma falar que quem não planeja falhar, né? Se você já está num período da sua vida, muito disso foi porque muitas vezes você não conseguiu se planejar ou não parou. E no Brasil tem muito disso. A educação financeira muitas vezes ela é escassa, né? A criança vai para a escola, ela não tem uma educação financeira, ela tem ali as matérias, enfim, tudo isso é muito importante, mas ela não aprende a como lidar com o dinheiro. Aí cresce, vai para a vida e muitas vezes não sabe como usar um cartão de crédito, não sabe como planejar suas finanças para ter a sua casa, seu carro, acaba se endividando, passando por momentos difíceis. Então sim, a gente ajuda essa pessoa, né, a ela sair desses momentos difíceis e alcançar os seus sonhos. E a gente também ajuda aquela pessoa que também está tranquila a alcançar também os seus sonhos, porque todo mundo tem sonhos, né, todo mundo tem desejos, e a gente organiza, né, a vida da pessoa justamente pensando nos sonhos dela, nos prazos dela e objetivos dela. Muito bom. Né? Então a nossa empresa caminha muito nesse sentido. Muito bem. Vitor, mas vamos voltar aqui. A gente já entrou nessa parte financeira, mas no segundo bloco, já avisando para você, a gente vai falar mais sobre isso. Mas eu quero saber um pouco ali do seu ministério, né? Você contou pra gente que você começou o seu ministério cedo, aos 9 anos. Quero que você conte pra gente como é que foi sua trajetória familiar. Você nasceu aqui em Curitiba, já estava no lar cristão. Perfeito. Eu, na verdade, sou natural de Santa Catarina. É uma cidade chamada Indaial. Né? Se tem algum ouvinte de Indaial aí, comenta aí, né? Enfim, manda uma mensagem lá pro pessoal. Mas eu costumo falar que é ali perto de Blumenau, porque é a cidade vizinha, Blumenau muita gente conhece, né? Enfim, por causa dos eventos, é uma cidade também cultural. Sou de lá. E a minha família foi, né, para a igreja evangélica. Eu venho de uma família católica, meus avós, enfim, são muito católicos, vão na igreja católica. Mas os meus pais foram para a igreja quando eu tinha 6 anos. Foi primeiro meu pai,
Aí meu pai puxou eu e minha mãe junto, logo depois. Igreja Evangélica. evangélica. E nessa época eu tinha 6 anos e eu sempre fui muito desejoso pelo Evangelho, né? Muito desejoso. Quando eu conheci a Deus, eu queria aprender mais sobre Ele, né? Poxa, esse Deus que me ama, enfim, eu queria saber mais, eu queria conhecer mais. E aí fui estudando, fui buscando, mas começaram, Mari, a vir profecias, né? Revelações, ministrações sobre a minha vida. Olha, Deus tem um chamado para você. E talvez você está assistindo a gente e também recebeu alguma palavra assim. Poxa, Deus tem um chamado para você. E eu fui atrás disso. No sentido, poxa, tá, Deus tem um chamado para mim. Então eu tenho que me preparar para o que Deus tem para mim. Então, se eles falavam, né, poxa, Deus ministrava através de pessoas para falar comigo. Olha, você vai pregar, você vai ministrar sobre o Evangelho. Então eu tenho que conhecer o Evangelho. Eu fui estudar, fui me dedicar. E aos 9 anos a minha família foi para o Mato Grosso como missionária em tempo integral. Uau. Né? Mas seus pais eram pastores? Como é que era o ministério deles lá? Então, a gente, quando eu me converti aos 6 anos, a gente ia muito à igreja. Não, acabamos não sendo, eles não são pastores, mas a gente acabou sendo enviado como missionários pela Assembleia de Deus. Abraçaram a causa missionária e aí Exato. Aceitaram o chamado ali e foram. Sim. E aí nessa ida missionária eu comecei a pregar, né, nas igrejas ali da cidade, e logo depois participar de eventos, viajei algumas cidades. Com a cidade também, mesmo? Com a cidade. Uau! Tive experiências muito legais em aldeias, em cidades diferentes, estados diferentes. E nessa época, né, que recebia as palavras, você começa a sonhar. Poxa, olha esse lugar que bacana, olha isso que legal, né? E tudo foi acontecendo depois nesse período, né? As promessas de Deus foram acontecendo. Tem muita promessa ainda para acontecer, mas a gente está nesse preparo, né? Cada vez buscando se preparar mais para o que Deus tem para a gente. Não sabe quando, mas a gente sempre está se preparando. Isso que você falou é muito importante, porque às vezes Deus coloca algo no nosso coração, né? Recebemos palavras e a gente fica às vezes esperando, né, o momento certo para agir, para se preparar, sendo que Deus já tem, é isso que você falou, a gente tem que estar preparado, né? Buscar o conhecimento, quando é um chamado missionário, se aperfeiçoar na palavra, para que quando a oportunidade surge, né, o momento reservado por Deus, você já está ali preparado. Que bênção, Vitor! Amém. E aí você foi morou lá? Morei no Mato Grosso por 4 anos. Né? 4 anos ficamos lá, passamos por algumas cidades ali do Mato Grosso, fizemos viagens missionárias para o Xingu, ali nos indígenas, trabalho com indígenas também, e moramos lá, residimos lá. Quando voltamos para o sul, né? Em uma dessas viagens que eu fazia no Mato Grosso e fui em alguns estados, a gente conheceu Curitiba, né? Que eu fui pregar em um evento em Cascavel, até um abraço pro pessoal de Cascavel que tá vendo. Sim. E aí a gente conheceu Curitiba, né? Nessa viagem aqui pelo Paraná. E aí quando a gente voltou, poxa, Curitiba, essa cidade linda, maravilhosa, né? A gente conheceu. Meu pai e minha mãe falaram, poxa, vamos pra lá. E a gente acabou vindo pra cá. Gostamos tanto de Curitiba que mesmo indo depois para Santa Catarina, ainda o nosso coração tá em ficar em Curitiba. Né? Mas vocês chegaram a voltar lá, vieram para Curitiba e ficaram. Você fala aí de férias, assim, ou não? Isso. Entendi. Então, o nosso coração já é muito curitibano. Né? Nossa, Curitiba, eu quero aqui mandar um abraço para todos dessa cidade, que também me receberam, né? Para quem não sabe, eu sou de Fortaleza. Não sei se você sabia. Legal, que eu sou de Fortaleza. Não sabia. E aí, meu esposo é militar, a gente morou 10 anos no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. E aí, um beijo também pro pessoal do Rio Grande do Sul, também, que tá aí assistindo a gente. E aí, Curitiba, eu tô há 3, mas assim, uma intensidade que parece uns 30. Sim. E é uma cidade maravilhosa, né? De se morar. Tem muitas oportunidades,
a cidade em si, né, toda estruturada. Sim. Todo mundo fala que é uma das melhores cidades, né, do Brasil para poder se viver. Então, queremos aqui honrar Curitiba, os curitibanos. Muito obrigado a vocês que acolhem também, porque tem tanta gente de fora que vem para cá, né, Vitor? É verdade. E se sente tão bem acolhido. É verdade. Então, queremos aqui honrar os curitibanos. Sim. Vitor, e aí me conta, você voltou para cá, você já tinha quantos anos quando você voltou? Quando eu voltei, eu tava ali com 13 anos. 13 anos. Cidade, E aí pra vocês se congregavam na Assembleia. Na Assembleia. Tanto que o Gomes, que veio aqui, né, que é o nosso sócio gestor, ele era e foi, né, meu pastor ali da Assembleia de Jovens na época, né? Quando você era adolescente? Isso. Aham. Aí tinha esse trabalho com jovens, ele era pastor de jovens e a gente sempre estava junto. E acabou que essa amizade foi pra vida, até hoje a gente tá junto, eu digo que ele é meu pastorzão sempre aí, tá sempre junto, mas é muito bom. Uau! E aí nessa fase você continuou envolvido na igreja, você foi continuou pregando pelo Brasil, como é que foi essa parte? Então, quando eu cheguei aqui em Curitiba, ainda aqui em Curitiba o pessoal não me conhecia tanto, então eu preguei bastante nas assembleias aqui de Curitiba. E tem muita assembleia, né? São mais de 300 igrejas aqui em Curitiba da Assembleia. Então, eu pregava na Assembleia mesmo, né? De vez em quando viajava, mas era mais aqui na Assembleia. E aí, a gente vai falar mais sobre isso, mas essa sua vontade, então, pro empreendedorismo surgiu da convivência, assim, com o Gomes, como é que foi? Então, eu sempre fui muito curioso, né? Sempre muito curioso. E eu sempre busquei fazer tudo que eu faço com um propósito maior, né? Porque a vida quando você vive, poxa, eu estou estudando para passar na faculdade, estou estudando para passar na escola, eu estou fazendo o meu trabalho para ganhar o meu dinheiro só no final do mês. Não, tudo eu penso com um propósito maior. Né? Então eu gostei sempre muito de psicologia, até por essa questão pastoral, né? Porque sim, muitas coisas são espirituais, mas muitas coisas são psicológicas e a gente tem que saber tratar isso. Mas eu gostei também sempre muito de ajudar as pessoas. E eu vi que o mercado financeiro era um caminho, né? Porque ali você pega muitas vezes uma pessoa que tem vários sonhos, mas ela não consegue ter uma visão de pro futuro, um planejamento financeiro para o futuro para conseguir alcançar tudo isso. Ela não consegue planejar e muitas vezes ela nem sabe quão longe ela pode chegar, né? Muitas vezes eu faço planejamento com jovens e dentro da fórmula matemática, né, de ali juros compostos, montante igual a capital, né, e ali o valor elevado aos juros, elevado ao tempo. Tudo isso, quando aplicado, você vê que o tempo ele é fundamental. Então, quanto mais tempo você tem, e eu falo isso sempre para os jovens, quanto mais tempo você tem, mais você consegue crescer. Né? Então, às vezes, o jovem, mesmo guardando um pouquinho ali todo mês, lá na frente faz uma diferença gigantesca. Né? Que alguém com mais idade, já aplicando aquele pouquinho, não faria quase nada. Então, muito desse propósito. Até tem uma fala que eu gosto, que na Bíblia fala sobre Jorão, né, que foi um rei. E a palavra fala que ele viveu e fez mal. E quando morreu não deixou saudades. Né? Eu creio que a nossa vida como cristão, né, Cristo nos ensina quem Deus é. João 1, né? E o verbo se fez carne. Ele mostra quem Deus é, mas quem também nós, eu, você, Mari, quem está assistindo, quem nós, como filhos de Deus, podemos ser no mundo. Cristo fez muita coisa boa, falou sobre amor ao próximo, enfim, morreu por nós, fez um bem tremendo à humanidade que não tem preço nenhum. E ele ficou marcado na história, tanto que a história se divide antes e depois de Cristo. Sim. E quando a gente vai para a vida com esse propósito de ser cristão, fazer bem à sociedade, contribuir, né, da maneira que Deus te chamou, isso é fundamental, isso tem um impacto e é muito nisso que eu reflito e vivo para gerar um impacto na sociedade bom,
né? Fazer um benefício à sociedade. Então, por isso que eu escolhi um pouco dessa trajetória também. Então, por isso que eu segui esse caminho. É sobre isso, né? Às vezes tem pessoas que fogem muito de estar nessa, de seguir o chamado e se expor, né? Às vezes as pessoas têm algo dentro de você para compartilhar e às vezes não compartilham por achar que tem muitas pessoas fazendo, eu não preciso, sou só mais uma voz, mas Deus quer usar a sua voz, né? A sua trajetória para que seja feito o propósito. Então, a nossa missão aqui é justamente fazermos aquilo que Deus colocou em nossas mãos, né? Por exemplo, com certeza, você é um menino muito usado por Deus para essa sua área. Nossa, quantos jovens, como você falou, não tem nenhum direcionamento em casa porque os pais não receberam esse direcionamento, né? Então, eu falo muito que nós somos vítimas de outras vítimas, né? Sim. Então, nós precisamos quebrar esse ciclo para poder transformar mesmo a sociedade e fazer o nosso propósito aqui na Terra, né? Não é só a gente viver a nossa vida, fazer o nosso trabalho e não impactar a vida de outras pessoas, né? Para que também sejam transformadas. Que especial, Vitor! E você só tem 18 anos, gente. Ele só tem 18 anos. Tem muita coisa ainda, né, Vitor? Vitor, e além dessa sua área financeira, que a gente vai voltar a falar ali depois também, como que você... Hoje você tá com 18, você chegou a fazer faculdade já? Como é que foi? Então, hoje eu tô cursando Direito, tô no terceiro período e Economia também no terceiro período. Tô nesse desafio, Direito presencial, né? Porque é muito bom, né? E tô seguindo assim. Tirando algumas certificações também, sempre. Muito bom. O direito para toda profissão, né? Assim, tem pessoas que vêm aqui que é formada em uma coisa, foram fazer direito como uma segunda faculdade, porque precisa muito, né? Sim. E nessa sua área financeira também conhecer. Sim, o direito é fundamental. E ali no escritório, tudo que é financeiro e jurídico passa por mim, né? E aí você sabe lidar melhor, lidar com as pessoas melhor, então tudo isso é muito bacana. Eu aprendo muito com o direito, meus professores, um beijo para vocês, né? Pessoal do direito aí, a galera do direito, advogados, enfim, juízes, todo o pessoal, um grande abraço, vocês são excelentes. É isso, Deus abençoe a vida de vocês. Vitor, como que foi a sua transição ali? Você estava na igreja, começou a ter esse desejo, você falou, e aí quando que você decidiu o que você queria para sua vida? Teve esse momento? Como é que foi? Então, foi muito daquilo que eu compartilhei, né? Deus vinha me chamando, compartilhando palavras, né, comigo, através de pessoas que eu nunca tinha visto na vida, que eu não conhecia, em diferentes lugares, e, poxa, isso não era por acaso, né? E Deus confirmava isso nas minhas orações, confirmava isso no meu coração, e, poxa, eu só me joguei na presença de Deus, não me arrependo de nada do que vivi, e sim, fico muito alegre do que vivi, e ao longo da vida, né, isso contou muito, né? Eu não sou uma pessoa que eu tive uma vida fora da igreja, e eu sou feliz porque estar na presença de Deus é muito bom, é maravilhoso. É maravilhoso. Muito bem. Vitor, você tem também o ministério Life in Jesus Movement. Quando é que foi que surgiu essa ideia e qual que é o objetivo? Amém. Então, surgiu ali em 2021, né, no período da pandemia. As igrejas fecharam as portas na época, toda aquela situação. E Deus vinha ministrando muito no meu coração. Vitor, igreja não fecha, porque também não abre. Igreja é. Né? Então, a igreja é quando eu e você estamos aqui reunidos, quando eu e você falamos, partilhamos o evangelho, mesmo talvez online, né? Como, poxa, nesse programa a gente está falando do evangelho, você talvez está na sua casa, assistindo com a sua família, com amigos, enfim, nós estamos aqui e Deus está, né, falando através de tudo isso. E Deus ministrava muito isso no meu coração. Eu estava num propósito de oração de madrugada e Deus me deu um dia muitas visões sobre escolas,
coisas que ele tinha para fazer nas escolas. Compartilhei com meus pastores, com meus pais, com meus amigos. E alguns amigos compraram a ideia, fomos juntos, começamos o movimento, né, com o propósito de levar o evangelho. Na época era pandemia, não tinha como ir para as escolas em si. Então a gente fez um conteúdo digital direcionado para adolescentes e jovens. Quando começou a voltar às aulas, a gente começou dando palestras, né? Palestras em escolas, enfim. Mas quando a gente começou a dar as palestras nas escolas, Deus ainda ministrava. Poxa, Vitor, ainda não é isso. Né? Porque se você, Mari, tirar para ir em uma escola, ir em outra escola, você vai conseguir ir em algumas escolas, sim. Mas você vai ir nessa escola talvez uma, ou no máximo 2 vezes no ano. E lá estão jovens que necessitam da palavra de Deus. Só que existem jovens da sua igreja, Mari, na minha igreja, que são cristãos e estão nas escolas. É o pessoal do direito aí, né? Estatuto da criança e do adolescente. Aonde que a criança tem que estar? Na escola. Né? Então lá elas estão. E são cristãs. Se a gente treinar elas, se elas têm esse anseio por também Jesus, pelo Evangelho, se a gente treinar elas, poxa, elas vão levar Jesus também para sua escola. Então nasceu com esse objetivo das crianças, dos adolescentes estarem levando Jesus para sua escola também. E a gente trabalha com o sistema de células, né? Então, células em escolas. Hoje estamos com um pouco mais de 50 escolas pelo Brasil, né, em algumas regionais, e 7 células em Portugal, né? E isso é muito bacana porque Deus tem alcançado os adolescentes nas escolas através de palavras semanais. Isso é muito bacana, porque a gente não tinha, antes essas crianças não eram alcançadas, esses adolescentes não eram alcançados e agora estão sendo, graças a esses jovens que também se disponibilizam ao Evangelho. Então, todo o pessoal do Life in Jesus, né, um grande abraço, que Deus continue abençoando e usando vocês. Tem Instagram, Vitor? Tem Instagram, Life in Jesus, né, ali _ movement. Vai estar aqui embaixo para você seguir lá, acompanhar o movimento. Mas então, como é que funciona? A pessoa entra em contato com você, é preparado online mesmo para poder... Como é que funciona essa questão? Então, a gente tem algumas parcerias, uma delas é o pessoal da Pão Diário, né? E o pessoal do Anajuri, Associação de Juristas Evangélicos. Nós treinamos as pessoas online, tanto que agora acabou, a gente fez 3 treinamentos, né? Aos sábados, e a gente faz esses treinamentos, prepara a pessoa, passa estratégias, dicas, um pouco do propósito, da missão, da visão do Life in Jesus. A gente passa para o adolescente documentos para ele apresentar para a direção, né? Então tem esse direcionamento nosso também, toda essa relação com a direção, se tem algum empecilho, precisa de alguma ajuda, a gente sempre está disponível. E ele tem um acompanhamento dos coordenadores regionais deles. Então, todo mês eles fazem uma reunião com os coordenadores deles, recebem feedback, dão feedback, e eles fazem os devocionais deles através do aplicativo da Pão Diário, né? Que é muito legal. Se você que está em casa e que não conheceu ainda, tem um aplicativo da Pão Diário muito bacana, Mari, que, poxa, lá ele cadastra a célula dele. Então, qualquer criança em qualquer escola, qualquer adolescente em qualquer escola, pesquisando, né, ali pode encontrar a sua escola. Talvez você tenha na sua escola e você nem saiba. Olha. Né? E você pode acessar ali o grupo do WhatsApp, do grupo de célula, o Instagram da célula, além que lá tem os devocionais para os líderes. Então, uma parceria muito legal com a Pão Diário também. Nossa, que maravilhoso. Pão Diário, até um abraço também para o pessoal da Pão Diário. São pessoas muito especiais, a gente conhece um pouco. E eu também, eu faço o devocional em inglês que tem, legal, do Pão Diário. E aí, quando eu soube que era aqui também a sede em Curitiba, sim, é maravilhoso. Se você não conhece, entra lá também, vou deixar aqui @Pão Diário. E tem vários movimentos também lá, né, Vitor? E é muito legal essa parceria, sim, porque se vê com mais frequência em universidades, né? Essa questão dos movimentos dos jovens fazendo meio que células nas universidades, né? Pelo menos na minha época,
Quando eu tava, começou a surgir mais. Mas na escola é mais difícil, né? E você, como você falou, o cristão ele pode se posicionar ali na sua escola e fazer. Com um trabalho como esse seu, tem todo um apoio, uma estrutura para poder também apresentar para a escola, né? Sim. Isso é muito fantástico. Bom. Vitor, muito bom. Gente, olha só. A gente vai para um breve intervalo. Na volta, a gente vai falar mais sobre finanças, planejamento financeiro. O Vitor ainda tem muita coisa aí para falar, muitos projetos. Então fica aí com a gente, vamos para um breve intervalo e já já a gente volta com mais Blessing Show. Estamos de volta com o Blessing Show, seu talk show cristão aqui na Rede Super. Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco, nos assistindo. É um prazer ter sempre a sua audiência aqui. E ó, eu quero aproveitar para falar para você que ainda não segue o Blessing Show nas redes sociais, aqui o nosso Instagram. E se você quiser ver esse e outros episódios exclusivos, vai estar lá no canal da Rede Super e os cortes também no canal do Blessing Show. Então segue a gente aí nas redes sociais para acompanhar tudo que rola. Os bastidores tá lá também, quando você quiser saber quem que vai estar gravando. Ou de repente você tem alguma pessoa que você gostaria de ver aqui contando a história, vai lá nas nossas redes sociais, falar pra gente que vai ser um prazer ouvir você. E eu quero aproveitar que a gente está aqui iniciando mais um bloco, falar dos nossos parceiros. Aqui Pãozinho da Hora com a gente. Olha que delícia, Vitor. Delícia, tá né? Tá bonito e é muito gostoso. Você já conhecia? Já conheci, já comi, muito bom, recomendo. É maravilhoso, Pãozinho da Hora sempre conosco aqui. Mais uma vez, muito obrigada a você, a galera do Pãozinho da Hora que tá sempre com a gente. Se você não conhece ainda o Pãozinho da Hora, tá aqui também o Instagram deles para você chegar lá. Você pode dizer assim, ó, vi Pãozinho da Hora no Blessing Show, fiquei com vontade e vim aqui. A gente vai garantir até um desconto especial para você lá. Fala que assistiu no Blessing Show, que vai ter algo especial para você lá. Quero falar também dos meus parceiros que cuidam de mim. Meu cabelo, Bruno Macário, que tá comigo aí há anos nessa jornada, ó, sempre deixando o meu cabelo impecável. Ele falou aqui que eu tô com a cor do momento, ó, que linda. Bruno, abraço pra você, meu amigo, e você que quer o melhor cabeleireiro, o melhor salão, vai estar aqui também o Instagram do Bruno, o Instagram do salão que ele trabalha, ótimos profissionais lá pra você. Lá também atende a Gi Makeup, que faz minha maquiagem. Hoje foi o Bruno, mas ela arrasa, atende casamento, 15 anos, todos os eventos corporativos. Fala com a Gi para você ficar mais maravilhosa ainda. E se você é marido, né, é filho, presenteie aí sua esposa, sua mãe, toda a família, porque a mulher merece estar bem cuidada, né? Não é, Vitor? É demais, mas se cuidar, você tem que se cuidar, você merece o melhor dessa terra. E também nossos parceiros também de roupa, que é a Janine Modas, entre outros. E eu quero também aproveitar e fazer um convite. Se você quer participar como patrocinador do nosso programa, entre em contato com a gente. Vai ser um privilégio também ter você conosco nesse projeto tão especial onde a gente fala de empreendedorismo, arte e fé. E nós vamos voltar agora com o Vitor e vamos falar mais sobre finanças, Vitor. Porque finanças, gente, vocês aí de casa sabem que é uma área muito desafiadora. E principalmente, Vitor, não sei se esse dado é correto, mas principalmente no meio cristão, não sei se você já viu algum índice, mas geralmente as pessoas têm dificuldade nessa área, né? Porque acaba, às vezes, focando no espiritual, o que é importantíssimo, mas não adianta você só se preocupar, às vezes, de estar na igreja e muitas vezes não cuidar da sua área financeira, né? A gente tem que estar alinhado com todas as áreas da vida, né, Vitor? Sim, sim. Na verdade, o índice, né, de brasileiros, ele ali com dívidas é muito alto, brasileiros inadimplentes é muito alto,
quando você vai também para a questão salarial, aqui em Curitiba a gente tem uma boa média, mas aí quando você olha para o Brasil, tem, né, algumas dificuldades. Então, assim, é uma área muito importante de você olhar na sua vida, porque o dinheiro é como você olha para ele, como você vê ele. E nós, como cristãos, tem uma frase que até o Gomes me ensinou e, poxa, eu carrego ela também, que fala muito nesse sentido, que é o cristão, ele é uma pessoa muito boa, faz grandes coisas, mas o cristão, com dinheiro, ele se torna uma potência na sociedade, né? E quando você olha o dinheiro não como, poxa, um Deus que você corre atrás, você precisa dele, mas sim como algo que você vai usar para servir você, a sua família, as pessoas à sua volta, a sociedade, trabalho missionário, isso é muito legal, Sim. né? Então, você conseguir desenvolver isso é muito bacana. Menino, eu tava lembrando que, infelizmente, essa é a mentalidade que muitos têm, de que o dinheiro né, a Bíblia, quando fala, o dinheiro é a raiz de todos os males, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. E às vezes as pessoas têm a interpretação errada da Bíblia e ainda acaba pregando na igreja, né? Eu lembrei aqui de uma vez eu fui numa igreja e aí era um culto de jovens ainda, Vitor. O menino tava pregando que você ter dinheiro não era errado, que pra Deus gosta, porque tem aquilo, né, dos humildes. E aí não, que Deus se agrada da humilde, você não precisa de dinheiro, você não precisa. Mas às vezes até quem fala tem uma interpretação do que tá falando. Só que quem escuta acaba tendo outra interpretação. Sim. Aí tem acaba tendo essa má relação com o dinheiro. Sim. Né? Sim. Existe muitas vezes essa confusão, né, entre a pessoa humilde, poxa, a pessoa humilde não tem dinheiro, não, né? Pois eu conheço muita gente muito rica mesmo, que é mega humilde, vai muito desse seu posicionamento, vai muito dessa sua intenção sobre tudo. Então você ser uma pessoa que tem esse coração aberto para ajudar, que tem esse coração aberto para estar ali, isso é muito bacana, né? E parte muito dessa questão mesmo do coração. Até algo que eu sempre falo e dou de exemplo é o jovem rico, né? Quando ele chega diante de Jesus e fala ali, poxa, como ele faz para herdar o reino dos céus, né? E aí Jesus ele vai falar, olha, conhece os mandamentos? E ele vai falar os 3 primeiros, né? E o primeiro é o nosso amor a Deus. E o jovem vai olhar para Jesus e vai falar, Jesus, eu conheço todos e cumpro desde a minha mocidade, desde pequeno. E aí Jesus vai falar o seguinte para ele, então vá e vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. Jesus, ele não faz isso como, poxa, vai lá e faz, mas provando o que ele tinha acabado de falar. Ele pediu 3 mandamentos. Falou, você conhece 3, e sendo o primeiro o amor a Deus. Ele falou, sim, cumpro desde da minha de criança, enfim. E Jesus ali fazendo esse questionamento e falando isso, ele está falando, poxa, então você não está cumprindo esse primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, principalmente sobre o seu dinheiro. Porque o dinheiro ele não é o Senhor da sua vida. O Senhor da sua vida, da minha vida, das nossas vidas tem que ser Deus. O dinheiro ele é um servo, né? Então é muito dessa visão. Exatamente. Essa é a visão que tem que ter. E as pessoas precisam mesmo entender que nós... Essa frase que você falou, né? Novamente. Nós como cristãos e bem-sucedidos financeiramente, nós somos uma potência, né? Como é que repete a frase aí? Né? O cristão, ele é uma bênção. O cristão, ele é uma bênção. Mas o cristão, com recursos financeiros, com dinheiro, ele é uma potência. Uma potência. Ele é uma potência. Meu Deus. Vitor, falando nesse assunto, vamos falar aqui para os jovens. Você que é jovem, está assistindo a gente, tem uma grande oportunidade. Porque você está numa fase que ainda... tem muita coisa para viver e você pode, se você de repente errou até agora, e até você que não é jovem, mas se você errou até agora, principalmente nesse assunto que a gente tá falando, né, financeiramente, sim, ainda dá tempo. Mas se você é jovem, dá mais tempo ainda, né? Que nem a gente falou agora. O que você indicaria, por exemplo? A galera tá nos assistindo aqui e de repente não tá tão bem como gostaria financeiramente. Tem alguém aí em casa desse jeito? Então, ó, agora você vai pegar aqui umas dicas com o Vitor
de como sair dessa vida. Vamos lá, Vitor? Vamos dar umas dicas? Vamos sim, claro. Vamos primeiro para os jovens. Ele tá começando a vida, tá ganhando ali, vamos colocar um salário mínimo? Quanto que tá o salário mínimo hoje? 1.500, um pouco 1.500 mais por ali, aí. né? Como é que ele pode fazer para organizar esse dinheiro dele de uma forma que ele consiga, no futuro, poder colher e ficar bem financeiramente? Perfeito. Dentro do mundo financeiro, existe uma regra, né? Que é a regra da régua 50, 30, 20. Então, 50% do que você recebe são seus gastos fixos. Então, poxa, o jovem, ele tá numa fase da vida dele que, né? Tô fazendo faculdade, eu tô estudando. Então, tem um gasto também muitas vezes com a faculdade se não tem uma bolsa integral. Tem uma bolsa parcial, muitas vezes não conseguiu a bolsa. Então, gastos fixos, né? 50% gastos fixos. 30% gastos esporádicos, né? Poxa, um pós-culto para você que é cristão, né? Que está nos ouvindo. Fazer algo com seus amigos. Então, gastos esporádicos. E 20% daquilo que você ganha, você guarda. E aí você se pergunta, você que é cristão, poxa, então os dízimos, aonde que entra nisso? Isso, aí boa. você coloca lá nos gastos fixos, né? Você faz esse planejamento, porque o dízimo é fixo, é o que você vai dar todo mês. Muito tá bom. Então Mas entra no 20%, 50%. Entra no 50%. 50%. Uhum. Então, você guarda 20%. Claro, não é algo escrito em pedra, né? Então, poxa, Vitor, vou guardar especificamente 20%. Se não guardar 20%, está errado. Não, você pode guardar tanto mais, se você assim conseguir, quanto menos. O que a gente costuma falar? É o limite do desconforto. É o limite do desconforto. Você faz um esforço, né? Mas não é aquela coisa que você está guardando, você está fazendo, mas você não é feliz no meio do processo. Isso é muito importante dentro do planejamento financeiro, Mário. Você tem que ser feliz no processo. Quando eu falo aqui de, poxa, você ir num pós-culto, fazer as suas coisas, sair com seus amigos, isso é muito importante. Tomar um cafezinho. Eu, principalmente, gosto muito de cafeterias, Mário. Gosto muito, né? Então, isso é muito bacana. Você ir com seus amigos, com pessoas que você conhece. Não deixe de fazer. O que você não pode fazer é fazer descontroladamente. Fazer em excesso. Você ter o entendimento, poxa, eu posso gastar tanto por mês com esses meus gostos, meus hobbies, né? Gastos esporádicos. E ter uma ideia ali. Porque esses 20%, e daí a gente fala disso dentro do planejamento financeiro. Esses 20% não é só guardar o dinheiro, ele tem um propósito. Por isso que a gente fala, né, e ouve a pessoa durante todo um tempo e planeja depois. Porque esses 20% a gente vai estar projetando os sonhos dela de curto prazo, os sonhos dela de médio prazo, os sonhos dela de longo prazo. E vai depender disso, porque no investimento tem isso também, né? De o que você pode colher de médio a longo prazo. Sim. Então é feito nesse sentido. Exatamente. Então o jovem que sonha casar, você está me ouvindo aí, você sonha casar, você pode guardar uma reserva para o seu casamento. Então desses 20% que você guarda, uma parte você separa para o seu casamento, que é nesse curto ou médio prazo, depende muito dos seus sonhos e dos objetivos. Uma parte você pode guardar para o seu imóvel, uma parte você pode guardar ali para um carro, algo assim. Então você vai destinando esse recurso. E é um exemplo lúdico que eu estou dando aqui para que você entenda isso. O que você guarda, você não guarda por guardar, você guarda com propósito. E esse propósito você vai entendendo e a gente vai estruturando para você dentro do planejamento financeiro. E lá na Grafo você faz justamente essa parte, é individualizada para cada um. Isso. Por isso até que eu falo, né? Poxa, eu não estou dizendo algo que é assim, cada pessoa é cada pessoa tem os seus sonhos, cada pessoa tem a sua idade e os seus sonhos em tempos diferentes. E cada pessoa tem ali as suas particularidades. E tudo isso a gente ouve ela, entende ela e faz um planejamento financeiro para ela. Um exemplo que eu posso dar para os jovens que, poxa, você possa pensar, mas qualquer dica também, qualquer coisa, me chama lá no Instagram que eu sempre estou à disposição. Curto prazo. Quais são seus sonhos de curto prazo? Pare para pensar nisso. De hoje até seus próximos 5 anos. Qual que são os seus sonhos? Sonhos de médio prazo. Quais que são os seus sonhos
dos seus 5 anos até os seus 10 anos. Longo prazo, quais que são seus sonhos depois de 10 anos? Isso para quem é jovem. Então, é você refletir um pouco sobre a sua vida, sobre os seus sonhos. E quando você faz essa reflexão, você consegue entender o propósito do que você está fazendo. Tem uma frase que eu gosto até de usar nesses momentos, que é a do Cláudio Duarte. Né? Ele fala o seguinte, provavelmente você já ouviu, Mari, e você que está em casa também. Não troque o que você mais quer no momento, porque o que você mais quer na sua vida. Então, por que a gente guarda esses 20% hoje e não gasta em um rolê com os amigos da igreja pós-culto? Ou em qualquer outra coisa, em uma roupa no shopping, em algo e tal? Porque você tem um propósito no futuro. Então, quem tem muito bem alinhado, né, ali um objetivo no futuro, o sacrifício no presente faz sentido. Quem não tem alinhado esse pensamento de curto, médio e longo prazo no futuro, o sacrifício no presente não faz sentido. Então, por isso que tem que estar alinhado. Sim. Por isso que você tem que pensar e refletir sobre isso. Porque senão esse seu sacrifício, esse guardar, esse poupar não vai fazer sentido. Então, qualquer oportunidade de gastar, você vai gastar. Né? Sim. Então, essa educação financeira. Isso que você falou da questão da porcentagem, né? Repetindo, então, 50% fixo, 30% variável e 20% guardável. Você falou dessa questão de sair, porque é importante também. Sim. Mas, aí fica aquela dúvida. Beleza, mas eu não tô com dinheiro, não tenho nada. Então, o ideal é você se planejar para conseguir essa estrutura, né? Sim. Por exemplo, é jovem, tá? Quero sair com a galera depois do culto. Mas se você não fez esse básico, é a hora, que nem você falou, de fazer um sacrifício para poder colher depois, né? Isso aí. Né? Então, você ao longo da vida vai fazendo isso, né? Vai se estruturando, vai fazendo todas essas coisas, e o jovem ele está nessa fase de construção de patrimônio. Eu, Vitor, você, Mari, também jovem, né, Mari? A gente está nessa fase de construção de patrimônio. Depois, né, vem a fase da vida de estruturação, onde você vai consolidar esse patrimônio, e depois vem a fase de usufruto, né? E sabe, quando você se planeja bem, igual você falou, jovem, poxa, jovem tem muito tempo, né? Aquilo que a gente falou também antes, né? Da fórmula de juros compostos, montante igual a capital, ali mais a taxa de juros elevada ao tempo. O tempo, quando nenhum dos que estão ali são tão discrepantes, o tempo é o principal. Eu vou dar um exemplo aqui para o jovem para empolgar você. Depois, faça essa conta ali na fórmula de juros compostos, em vários sites que fazem para você também automático. Se você tem ali por volta também de 18 anos e guarda uma média de R$200 por mês, R$150 por mês, o que não é tão discrepante para alguém que ganha um salário mínimo, você consegue minimamente guardar. Para ter ideia, 10% do salário mínimo daria 150, ou seja, você vai estar guardando menos que 20. Né? E você coloca, né, ali no tempo 30, 40 anos, que é a fase do usufruto, e nos juros você coloca a nossa taxa Selic, hoje, dia 20 do 3 de 2025, ontem, né, dia 19, a nossa taxa aumentou, né, o banco aumentou. Então, 14,25, o Bacen mudou ontem. Então, se você coloca 14,25, você percebe quão vai escalonar esse dinheiro. Então, provavelmente, esse jovem vai ser um jovem multimilionário. Você pode fazer a sua conta em casa. Uau, nessa fase de 30, começou com 18, lá pelos 30 já tem muito dinheiro, né? Mas se você coloca ali, né, fazendo essa soma por 20, 30 anos, você chega a lugares muito bons. Por quê? Por causa do tempo. E se cada vez mais você vai aumentando, né, esse tempo, cada vez mais vai crescendo esse patrimônio. Uau. Porque o tempo é fundamental nos juros compostos. Sim. Tempo é dinheiro. É isso aí. Gente, ó, na volta, sabe o que a gente vai falar na volta, Vitor? Vamos falar pro adulto. O adulto que tá em casa e tá
com a vida financeira ruim, mas aí você quer dica para melhorar? Como que você pode fazer? O que você deve fazer primeiro? O Vitor vai falar um pouquinho na volta do intervalo. A gente vai pro intervalo rapidinho. Já já a gente vai voltar com mais Blessing Show. Tem ainda um bate-bola super especial. O Vitor ainda vai deixar uma mensagem especial para você. Ele já falou várias coisas aqui, mas ele vai deixar algo especial para você. Então fica aí que já já a gente volta mais com Blessing Show. Estamos de volta com o Blessing Show, agora para o nosso último bloco. E a gente estava falando sobre planejamento financeiro aí dos jovens, que tem uma baita oportunidade nas mãos, né, Vitor, de começar agora. Você comece agora, se você está assistindo, tem um filho jovem, incentive ele, né, colabore com essa mentalidade de investimento, para que lá na frente, de repente, ele não passe aquilo que você talvez tenha passado, seus pais tenham passado, né, Vitor? E eu quero que o Vitor agora compartilhe umas dicas para você que é adulto e quer resolver a sua vida financeira. Vitor, como é que faz? A pessoa tá, de repente, endividado, não tem dinheiro para investir. Qual que é o caminho para a pessoa sair dessa situação e conseguir fazer essa estrutura dessa porcentagem aí que você falou? Perfeito, perfeito. Hoje, né, muitos dos brasileiros estão nessa fase de vida que possuem muitas dívidas, né? E ter dívida muitas vezes não é um problema, porque quando você vai comprar algo, fazer aquisição de algo, você muitas vezes, poxa, não tem o dinheiro à vista. E isso é a realidade de muitos brasileiros e tá tudo bem. E quando você faz uma dívida, o grande problema é se essa dívida é cara ou barata, né? Quando a pessoa está, digamos, como você colocou, com muitas dívidas, está endividada e quer sair disso, a grande questão é essa: você, assim como jovem, você parar e olhar para a sua vida, se organizar financeiramente. Se você já está nessa fase adulta, né, você precisa ser muito responsável com as suas finanças, muito mesmo, pessoal. Então, você ter, né, as suas planilhas de gastos, você saber com que você está gastando o seu dinheiro, né, não sair gastando aleatoriamente, e não ter tudo isso bem planilhado, as suas entradas e saídas. Isso é muito importante, é fundamental, porque você vai perceber pontos. Poxa, eu estou gastando com algo que está sendo ali o meu ralo, né? A gente costuma falar que na vida você abre torneiras e fecha ralos. Só que quando você para olhar em planilhas, enfim, coloca tudo, você percebe que tem coisas da sua vida que você acha que era mínimo, Mari. Que era uma coisa simples, que era algo ali que você fazia. Poxa, um gastinho todo dia, é algo... Um cafezinho super faturado. E aí você vai olhar, final do mês, aquilo faz sim uma diferença. E aquele dinheiro você poderia pegar e ir abatendo em dívidas, né? Quando você tem muitas dívidas, você tem que resolvê-las. Então, tirar essas dívidas da frente, né? Isso é o que a gente recomenda. Mas sim, ter também, do outro lado, os investimentos, né, ao longo do processo. Claro, se você está atolado em dívidas, se você está muito endividado, quite essas dívidas e depois comece a investir. Dívidas, por exemplo, como cartão de crédito, são as dívidas mais caras que existem, né? Então, dívidas como essas precisam ser quitadas. E quando você faz todo esse processo de organização, planilhamento, você começa a perceber mais como você pode caminhar. E aí a gente faz a sua estruturação dentro do planejamento financeiro também, olhando para o seu curto prazo, médio prazo, longo prazo, né? Porque por mais que você seja formado, por mais que você tenha seu trabalho, talvez você tenha outros e outros planos, e todo mundo tem planos, todo mundo tem sonhos, né? E planejar esses sonhos, organizar esses sonhos. Eu costumo dizer o seguinte: quem não planeja, planeja falhar. Se você não está parando hoje para se planejar, você vai sofrer as consequências disso no seu futuro.
E se você já tem uma família, se você já tem uma estruturação, é importante também que você pense na sua gestão de risco, né? Assim como também, claro, o jovem, mas principalmente quem também tem a sua família. Poxa, filhos, casado, pense na sua gestão de risco também. Então tem vários pontos, né? E nesse processo, você ter esse entendimento. Por mais que você está na fase adulta, você tem muito tempo, né? A Mari, eu por mais que seja jovem também, a gente está nessa fase adulta, né? Tendo cada vez mais responsabilidades. Então, poxa, você tem muito tempo mesmo. Então, a minha questão provocativa com o jovem, até, poxa, você é muito novo, vai e faz. E a minha questão provocativa com a pessoa já adulta poxa, olha quão grande é essa diferença que faz o tempo no planejamento financeiro. Poxa, batendo advogado, sem esse prazer de atender médicos, alguns grandes empresários, e se eles não tiveram feito ainda um planejamento financeiro e fazem o primeiro comigo, eles falam, poxa, Vitor, uau, como que eu não parei para pensar nisso antes? Como que eu não parei? Eu queria ter voltado no tempo, né? Há uns 10 anos atrás, 5 anos atrás, para ter pensado nisso, para ter organizado isso, porque faz total diferença, né? Você se organizar, você tem um deslumbre daquilo que você está vivendo, você sabe por que você está vivendo, você sabe por que você está economizando, por que você está gastando, tudo com um propósito, né? Tudo com um propósito. Então, é nessa linha. E às vezes as pessoas pensam, eu não fiz até agora, não dá mais tempo, mas dá sim. Quando você perdeu um tempo da vida sem fazer, sim, mas agora você está tendo a oportunidade de ter conhecimento, né, Vitor? Às vezes as pessoas têm o conhecimento, a ciência das coisas e acabam não fazendo por achar, poxa, já fiz até agora, é que nem dieta, né? Eu já comi aqui um negócio, agora eu já vou comer já tudo que tem pela frente. E não é assim, né? Faz parte da trajetória, você cair, cometer erros, né? Faz parte da vida. E até nisso a gente tem o crescimento também, né, Vitor? Mas nunca é tarde para você começar e fazer. E se você quer fazer esse planejamento e não sabe como, fala com você, né, Vitor? O pessoal lá da Grafo. Explica de novo qual que é as modalidades que tem lá na Grafo. É personalizado? O que mais que faz lá? Fala aí. Perfeito. A gente sempre está super à disposição. O meu Instagram é Victor _Possamay. Tem o da Grafo, né, que é Grupo Grafo Capital. Então a gente sempre está à disposição. Como que funcionam os nossos modelos de atendimento? Nós atendemos o cliente, né, justamente nessa fase inicial com uma reunião para entender um pouco dele, que é essa questão do diagnóstico financeiro, né? Fazer esse planejamento, ouvir o cliente, né? Ouvir as pessoas, saber dela, quem elas são, né? Da família delas, quais os sonhos dela, pensar com ela sobre os sonhos dela de curto prazo, médio prazo, longo prazo, e depois planejar tudo isso. Pensar em como que vai estruturar isso. Essas entradas e saídas dessas pessoas com o curto, médio e longo prazo, com o planejamento financeiro. Então a gente tem esse atendimento nosso, que daí continua, né? O nosso atendimento, a gente costuma falar que é um atendimento para a vida toda. É como um casamento, Mari, a gente sempre dá esse exemplo, né? Principalmente falando com o público cristão. É como um casamento. Você casa com a pessoa para ficar a vida inteira com ela. E com assessoria de investimento é justamente isso. A gente quer entender você e caminhar com você ao longo da vida e te ajudar nesse processo. A gente cresce com você crescendo. Então, o que a gente mais vai fazer com o nosso cliente é buscar com que ele cresça. Porque a gente só consegue crescer tanto empresarialmente, financeiramente também como estrutura, se o cliente cresceu, se o cliente está grande, se o cliente está cada vez maior. Então, a gente está disposto e a gente trabalha para justamente ter essa caminhada de vida com você. Não ter um relacionamento curto prazista, não ser nada disso, mas ter esse atendimento de excelência é isso que a gente busca.
Que maravilhoso! Então vamos deixar de novo aqui o Instagram do Vitor para você ir lá falar com ele. Diz também que viu aqui no Blessing Show para ele saber que vai ter um tratamento especial, né, Vitor, pro pessoal, claro. nossos telespectadores. E gente, vamos pegar essas dicas porque nós nascemos para sermos o melhor aqui nessa terra e nossa área financeira é essencial. Então, não pense que essa área não é importante. O espiritual é muito importante, o mental, mas nós queremos ser potência. Eu não sei o que você quer ser, né? Mas como o Vitor falou, nós somos bênção, mas nós podemos ser potência, então vamos ser através também da nossa área financeira. Vitor, pra gente ir encerrando esse bloco, eu sei que você também tem um livro, né? Fala um pouquinho aí do seu livro, Nascidos do Amor, é isso? Isso mesmo. Escrevi um livro, né? Ao longo da minha vida, meu pai me incentivou muito em muita coisa, né? Ele me cobrava muito e isso foi muito bem, fez muito bem para mim. Agradeço meu pai e minha mãe. Manda um beijo pela aí. toda a criação, manda um beijo. Amo muito vocês, aqui uma declaração, né? Amo muito vocês e obrigado por tudo. Meu pai, né, um dia chegou para mim, Vitor, por que você não escreve um livro? Bem solto assim, né? Eu falei, eu escrever um livro, né? Quando eu escrevi eu tinha 15 anos, Mari. É mesmo? 15 anos. Eu falei, poxa, 15 anos escrever um livro, né? Daí ele falou, pô, você tem um monte de experiência, viveu um monte de coisa. Será que você não tem nenhuma palavra de Deus para compartilhar? Né? Olha. E eu falei, puxa, é verdade. Por que eu não escrevo um livro? Nossa. E Deus foi ministrando ao meu coração, fui orando a Deus sobre o que eu devia escrever. E se eu pudesse sentar, claro que a gente falou um pouco sobre isso aqui, mas se eu pudesse sentar com uma pessoa, tomar um café com você que está nos ouvindo, vai muito sobre esse princípio que é a identidade. Muito do que a gente falou aqui é sobre propósito. Quando você se conhece, quando eu me conheço, quando você, Mari, se conhece, quando a gente sabe a nossa identidade, a gente vai para um mundo diferente, a gente se posiciona no mundo diferente, a gente olha o nosso mundo, as pessoas à nossa volta diferente. Então, Deus ministrou muito ao meu coração sobre escrever sobre identidade. E como que a gente consegue entender um pouco mais sobre quem somos? Olhando para o Criador. Deus, quando nos criou, Ele nos criou a sua imagem e semelhança, né? E Deus tem vários e vários atributos. Cristo veio, assim como a gente falou ali no começo, né, Mari? Para nos revelar quem Deus é. Mas também veio para nos mostrar quem nós, como filhos de Deus, podemos ser no mundo. Então, no meu livro, são 3 capítulos, onde eu falo um pouco sobre o Pai, quem Deus é. Então, o Pai de amor. Aí eu falo no segundo capítulo sobre o amor encarnado, que se fez carne, Cristo Jesus. E no terceiro capítulo eu falo sobre os nascidos do amor, que é o título do livro, né? Aqueles que vieram e entendem essa identidade, que você não é o que você viveu, você não é os seus sentimentos, você não é o que as pessoas falam sobre você. O que você é? O que eu, Vitor, sou? O que você, Mari, é? Nós somos quem Deus nos criou para ser. Mas a gente só consegue viver isso em plenitude quando a gente para realmente para pensar sobre isso. Por que a gente não é o que a gente viveu? Porque muitas vezes a gente viveu coisas ruins e a gente assume isso pra gente. Eu vou dar um exemplo aqui, que é muito costumeiro. Por exemplo, a pessoa se casou e se divorciou. A pessoa viveu um trauma da vida dela. A psicologia fala como traumas, essa palavra. Vou falar um momento da vida dela. E essa pessoa muitas vezes pega pra si isso e fala, olha, eu sou divorciado. E vive assim. A pessoa, ela, além desse tempo que ela viveu, sentimentos. Então eu vou dar um exemplo até meu. Na minha infância, eu sempre gostei muito de jogar bola. Muito de jogar bola. Eu joguei até em base de clube, enfim.
jogar bola, competir e tal. E eu podia olhar pra mim e falar, eu sou muito competitivo, porque eu gosto de competir, né? Competir em um esporte, competir em algo, em um debate, tanto que eu ganhei uma das minhas bolsas da faculdade em um debate acadêmico. Tive esse privilégio, estive na Alep, discursei lá, enfim. Mas competitividade não é o que eu sou. Palavras podem falar o que for de mim. Se não é aquilo que Deus fala pra mim, eu não sou isso. Competitividade não é o que eu sou. Por quê? Porque o amor de Deus, Deus nos ministra que nós temos que ser colaborativos. Agir para o bem comum, agir para o bem do próximo, agir para o bem do outro. Eu não sou uma pessoa que sou o meu momento de vida. Não. Quem eu sou? Eu sou uma pessoa que não vive e não é. A minha identidade não é um momento de vida. Porque um versículo que eu gosto muito, que vai falar sobre justamente essa questão de identidade, é quando João escreve que ele é amado. Ele entende quem ele é. O próprio João escreve que ele era o discípulo amado. Se você que é cristão, sabe que João é o discípulo amado, é porque ele escreve quem ele é. E João lá na frente vai escrever que o Cordeiro havia sido morto antes da fundação do mundo. Mas daí você para pensar, poxa, Jesus morreu antes do mundo existir? Não, o que João estava tentando falar? Olha, o amor de Deus ele é atemporal. Deus já nos conhecíamos antes de existirmos. Já tinha algo planejado pra gente. Então, se Deus nos ama antes do tempo existir, e Ele é quem criou o tempo, Ele nos ama na eternidade. A gente confunde muito, Mari, eternidade com tempo para sempre. A gente vê os super-heróis, né? Que foram criados no tempo e vivem e não morrem. E a gente fala, esses são eternos. Não, eternidade veio antes do tempo existir. E Deus é esse ser eterno e Ele nos ama na eternidade. Por isso, não há nada que aconteça nesse tempo presente, no nosso passado ou no futuro que altere quem você é, quem Deus te criou para ser. Mas a gente só entende isso, pessoal, quando a gente para pensar sobre isso. Quando a gente decide viver sobre isso. E tanto que um pouco de tudo que a gente falou aqui vai muito sobre identidade. Eu vivo muito sobre isso, entendendo o meu propósito e vivendo aquilo que Deus me chamou. Uau, Vitor. Olha, já deixou aqui várias mensagens aqui que o Vitor deixou, mas é muito necessário a gente entender que nós somos em Deus, porque reflete em todas as nossas áreas, né, Vitor? Então, o seu livro é sobre isso, e aí pro pessoal que quer adquirir o livro, como é que faz? Perfeito. Eu ainda não fiz nenhum lançamento físico nem nada, mas eu tenho ele digital, então você pode me chamar lá no meu Instagram. Poxa, super, vou disponibilizar para você. Muito bom. Então entra lá para você conhecer esse projeto tão especial do Vitor. Vitor, que incrível! Parabéns demais pela sua trajetória, pelo seu sim também, né, pro Senhor, pro seu ministério. Só tá começando, aí tem muita coisa. Gente, vocês acreditam que ele só tem 18 anos? Que eu não. Ele disse pra mim, mas eu só vou querer ver tua identidade depois, Vitor. Fechado. Vitor, pra gente encerrar o nosso programa de hoje, eu quero te fazer umas perguntinhas. A gente sempre tem umas dicas aqui para o pessoal de casa tá antenado aí. E também eu quero fazer aqui um bate-bola, vou te falar uma palavra e você vai dizer o que vem na sua mente, fechou? Bate-bola, jogo rápido. Fechado. Primeiro eu quero que você me diga um filme, indica um filme aí pro pessoal. Um filme Interestelar, gosto muito. Nossa, já veio um aqui, deixa eu falar, veio um menino que ele... a gente pensa que é de nerd, né? Aí eu nunca assisti o filme porque eu achei, de nerd, não vou... Mas, menina, depois que ele veio, indicou o livro. Eu assisti lá em casa, meu marido assistiu também. É o nosso filme favorito. Muito bom. Nossa, maravilhoso. Interestelar, tem que assistir, quem gosta. E tem algo até cristão no meio. Se você procurar estudar sobre o tempo de Deus, né? Ele tem essa questão do passado, presente e futuro. E no filme fala algo sobre isso. Ou pelo menos tenta retratar algo sobre isso. Verdade. Assistam, gente, vale muito a pena. Um livro, Vitor. Um livro, vai o meu então, mas antes dele, a Bíblia, né? A Bíblia, o seu e mais um. A Bíblia. Não, a Bíblia
A Bíblia é certo, o seu livro também. Agora indica um outro. Não, fechou. Então eu vou indicar um livro da minha área, Do Mil ao Milhão, Sem Cortar o Cafezinho. Ah, do Thiago Nigro. Eu tenho lá em casa. Muito bom, muito bom. É bom. Ele dá dicas básicas, né, sobre investimento. Sim, ele fala justamente sobre isso que a gente conversou um pouco hoje sobre finanças, né? Então, como que você vai poupar, como que você vai guardar, como que você vai pegar esse dinheiro e multiplicar e como você vai investir melhor. Muito bom. Vitor, agora eu vou falar uma palavra, você vai dizer o que vem aí na sua mente. Beleza. Propósito. Uma missão de vida, né? Que você tem, quem você realmente é em Cristo Jesus. Muito bem. Dinheiro. Dinheiro é um servo, né? Um servo para servir as pessoas, servir a sua família, fazer bem. Muito bem. Sonho. Fala pra gente um sonho seu. Um sonho meu, que as pessoas, elas conheçam o Evangelho, conheçam Jesus, porque é a única coisa que transforma a vida das pessoas. Amém. Tudo que a gente falou aqui, se não tiver Jesus, ele é vazio, né? Então é isso. É isso. Nossa, Vitor, muito obrigada de novo pela sua presença junto, aqui. Lari. Pessoal, vocês gostaram desse programa especial? Foi bom aí? Foi maravilhoso, Vitor. Depois você vai voltar aqui Amém. para poder falar mais, né? A gente fazer de repente um programa com mais gente pra gente falar sobre isso, sobre finanças, sobre propósito, sobre missão. Chato. Que Deus continue usando a sua vida aí no teu ministério. E, gente, espero que você tenha gostado aí desse programa especial. Vou pedir de novo para você seguir a gente nas redes sociais, @BlessingShowTV, tá aqui na tela. Canal da Rede Super, o nosso canal também do Blessing Show no YouTube. Segue o Vitor também, para você acompanhar. Pode pedir dica lá a ele, que ele vai te dar, né, Vitor? Super à disposição. Nós já agradecemos muito você pela sua audiência e nos vemos no próximo programa. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo!